Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Antigo Testamento revela-nos que Deus é a fonte de toda a verdade. Tudo que sai da sua boca é verdadeiro. Seus mandamentos são verdadeiros e a sua fidelidade permanece de geração em geração, como revela-nos o Salmo 119. Isso estava claro, portanto, muito claro para o povo de Israel. Mas Jesus veio nos mostrar toda a verdade de Deus. De fato, sendo Ele Deus, como o Pai e o Espírito Santo, Ele é cheio de graça e de verdade. Como lemos no prólogo do Evangelho de São João. Ele é a luz do mundo, Ele é a verdade. De modo que quem crê nele, quem o segue, não fica nas trevas. As trevas do engano, as trevas da mentira, mas é uma pessoa livre e santa. E por isso a sua linguagem é sim, sim, não, não, como ele nos pede que seja. Isso fica claro no Antigo Testamento e mais ainda no cristianismo, que é uma tendência natural do ser humano, de todo ser humano, né? Todo ser humano sente uma atração interior de viver na verdade. É algo, próprio do desenvolvimento humano, né? De viver em Deus, que é a verdade. Então, vamos fazer nosso exame de consciência para ver se somos seres humanos e cristãos sadios, bem constituídos, cujo fim é ser veraz, sincero, franco nos nossos atos, nas nossas palavras. Será que nós consigamos evitar o máximo possível na nossa conduta tudo aquilo que é duplicidade, simulação, hipocrisia? Se dizemos que estamos em comunhão com Ele, estamos e não andamos nas trevas, então estamos na verdade, praticamos a verdade. Do contrário, não estaríamos em comunhão com Deus. Estaríamos andando nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade, como diz São João na sua epístola. Quando nós somos verdadeiros, somos construtores da civilização do amor, seja onde for que nós estejamos. Nossas palavras, os nossos gestos, nossas atitudes, porque uma pessoa veraz, ela transmite, lógico que transmita, né, com seu olhar, com seus gestos, suas palavras, uma grande autenticidade, uma serenidade clara na sua conduta, na sua presença. Assim era, por exemplo, São José Maria, né? Como foram todos os santos, como foram todas as santas, porque alcançaram essa maturidade humana, essa maturidade espiritual, por viverem na verdade, por viverem em Deus. Pelo contrário, quem não é verdadeiro, mas tem atitudes e palavras enganosas, acaba sendo causa de muitas injustiças e desgraças sociais à sua volta, né, nas pessoas com quem ela convive. Por isso Jesus Cristo, que sempre se mostrou muito compreensível,
muito amável para com todas as pessoas, mesmo aqueles que cometeram pecados muito graves. No entanto, ele foi muito firme ao corrigir a hipocrisia daqueles que pareciam como sepulcros caiados. Ou seja, porque por fora pareciam limpos, pareciam bons, honestos, sinceros, mas na verdade seu coração estava cheio de imundície. Sepulcro, como faziam antigamente, né? Pintavam de branco, caiavam o sepulcro para que, principalmente os judeus, não tocarem no sepulcro, não ficarem impuros, segundo a lei. Então pensemos um pouco, né, sobre os valores e lindas consequências da veracidade, dessa virtude tão cristã, né, tão humana, sobre as nefastas consequências da hipocrisia, que nós não queremos ter, e por isso vamos meditar e vamos refletir para ver como, né, nos comportamos nesse sentido. Olha só, quem sempre diz a verdade, quem sempre é uma pessoa verdadeira, ela sente muita paz interior, ela se envolve de paz interior. Agora, quem engana torna-se escravo da mentira, e é lógico por isso que acaba vivendo intranquila, nervosa, né? Acaba sempre caindo em muitas contradições, vai se complicando cada vez mais para tentar encobrir, explicar as suas falsidades. É como quilômetros e quilômetros de linha fora do carretel. O que acontece? Acontece que fica cheia de nós, né? E assim é uma pessoa, ela se engoda, vai se enganando, vai se emaranhando nas suas mentiras, e a vida fica muito complicada para ela. Como ocorreu naquele ladrão, né, que foi preso, foi levado à delegacia porque tinha sido acusado de ter roubado um relógio de ouro, e ele então, diante do delegado, disse: é mentira, seu delegado, para começo de conversa eu não roubei nada, e depois o relógio não era de ouro, era de prata. Não dá para escavar a mentira, sempre se enrola, né? Ela enrola, sempre cai nos emaranhados, nos nós. Na Polônia, há muitos anos atrás, um pároco, no seu sermão de domingo, anunciou, né, que no domingo seguinte ele ia falar sobre a mentira. E pediu que ao longo da semana seus fiéis lessem o capítulo 17 de São Marcos. E se eles lessem o capítulo 17, eles poderiam compreender melhor o sermão. Bom, no domingo seguinte, pediu aos que tivessem lido que se levantassem a mão. Metade dos fiéis levantaram a mão. E o sermão do padre foi somente o seguinte: o Evangelho de São Marcos só tem 16 capítulos. E assim terminou o sermão sobre a veracidade. Uma lição, né? Quer dizer, aquela metade não leu, né? Evidentemente que levantou a mão, mentiu. Um tipo de mentira, né, que nós devemos evitar no nosso comportamento é aquele que nós chamamos de bajulação. O que é bajular? Bajular é elogiar, mostrar externamente que valorizamos alguém, que temos apreço por alguém, estima por alguém. No entanto, por dentro não pensamos assim. Por dentro estamos chegando até a sua tataravó. Então, isso é falsidade, isso é bajular. Mas por que nós bajulamos? Ou porque temos essa tendência e podemos cair nisto? E quais são as raízes desse pecado, dessa falha, dessa queda? Talvez porque dependemos daquela pessoa a quem bajulamos para subir na vida,
então ela tem alguma autoridade para isso, ela tem algum poder, então vamos bajular, né? Ou porque a maioria ao nosso redor manifesta consideração por ela e nós queremos então também ficar na mesma, não queremos ficar diferentes de que todo mundo então está fazendo, não queremos ser assim o estranho, ficar em evidência. Atitude parecida, né, a essa é rir de piadas indecentes ou concordar, né, quando alguém está dizendo uma aberração moral ou doutrinal, também porque não queremos ficar mal com a maioria que ri e concorda com aquilo que está sendo dito. Então, nós pelo menos não deveríamos rir, manifestando já que nós não concordamos com aquilo, que aquilo não é correto. Mas pior do que a bajulação é a calúnia. A calúnia que é dizer algo, né, publicar algo, seja presencialmente, seja através de mensagens, que uma pessoa comportou indevidamente. Anunciamos aquele comportamento indevido quando sabemos que isso é mentira, que não é verdade. Nós estamos querendo que a pessoa fique mal e publicamos aquilo e não é verdade, né? Pelo menos não comprovamos se é verdade. Não comprovamos, não sabemos se de fato aconteceu daquela maneira, daquele jeito, se é isso mesmo, nós soltamos, dizemos, publicamos. Isso é calúnia, ou pelo menos é difamação. Nos dois casos, nós prejudicamos uma pessoa, a sua fama, ou acrescentamos a sua má fama quando não é necessário que isso se faça. São José Maria, ele lembra-nos no ponto 591 do seu livro Sulco: a calúnia às vezes causa mal aos que a padecem, mas a quem verdadeiramente desonra é aos que a lançam e difundem, e depois carregam esse peso no fundo da alma. Porque a calúnia, assim como a bajulação, essas duas atitudes, né, contrárias à veracidade, qualquer forma de mentira é uma ofensa a Deus, e qualquer ofensa a Deus acaba pesando na alma, manchando a alma, é um pecado, né? Nenhuma mentira pode ser justificada. Agora, evidentemente que aqui nós não deveríamos incluir como mentira, né, as inverdades ditas por brincadeira. Essas brincadeiras que não prejudicam ninguém, mas até criam um clima saudável, né, um clima gostoso, um clima, né, hilariante, né, um clima de descontração, né, evidentemente que aquilo depois tem que ser desmentido logo, né? Não pode deixar aquela coisa, uma coisa de, por exemplo, as brincadeiras, mentiras de 1º de abril, né? 1º de abril. Então, isso aquela coisa, 1º de abril, a gente fala, né? 1º de abril, né? Então, tudo bem, a pessoa fica assim, assustada com alguma coisa, 1º de abril, né? Tão pouco é mentira, né? Dizer, por exemplo, né, eu já te disse 1000 vezes que faça isso. Mentira, né? Ou seja, não dissemos 1000 vezes, é impossível, mas é só para reforçar, né, reforçar aquilo que nós estamos dizendo, e a pessoa entende que realmente é o reforço da linguagem, o reforço daquilo que nós estamos afirmando. Ou dizer, olha, tem uma pessoa que é tão gorda, tão gorda, tão gorda, que quando ela cai da cama, ela cai dos dois lados. Claro, é para reforçar uma asserção, que ninguém vai cair dos dois lados, né? Precisa ser muito grande e a cama muito pequena. Mas, enfim, né? Agora, claro que devemos tomar cuidado para não exagerar nas ampliações, né? As ampliações das histórias. Vamos contar a história, mas cuidado com as ampliações, né?
porque, né, enfim, algo que no princípio era algo inócuo pode se tornar uma tragédia, né, com esses acréscimos que vão sendo dados a algo que foi contado numa vez e vai sendo ampliado. Né. Por outro lado, né, digo para vocês que há certas ocasiões especiais que não convém dizer a verdade. E aqui a atitude que deveríamos ter, né, e a maneira mais correta de atuar nessas ocasiões é calar-nos ou desconversar. Né? Quando alguém, então, insiste, quer dizer, é verdade, mas não convém dizer aquilo, a gente cala, evitando sempre dizer uma mentira, nunca dizer uma mentira, mas não falar a verdade. Né? Por exemplo, quando perguntavam a São José Maria se ele havia dormido bem, sendo que muitas vezes havia tido insônia, aqui mesmo no Brasil, né? De sábado para domingo, sábado tinha tido uma tertúlia no Palácio Anhembi, domingo ia ter a tertúlia no Palácio Mauá, essa noite ele não dormiu quase nada. No entanto, não se percebeu realmente que ele não tinha dormido naquela tertúlia, né, do domingo, porque ele estava exuberante, né? Realmente, dia de Pentecostes, parecia que o fogo do Espírito Santo estava no seu coração. Mas, quando lhe perguntavam isto, se tinha dormido bem, geralmente ele falava, obrigado igualmente. Então, assim, se alguém nos pergunta, né, alguma coisa que não convém, não tem por que nós dizer, né, a pessoa não tem por que saber, não vai lhe ajudar em nada, não vai trazer nenhum benefício, nós podemos dizer tranquilamente, não sei. Podemos dizer, mesmo que saibamos, não sei, né? Agora, nós sabemos, mas o nosso conhecimento não nos autoriza a dizer àquela pessoa o que ela está querendo saber. Por isso, esse não sei é verdade. Eu não sei para lhe contar, né? Eu não sei, eu não tenho autoridade para lhe dizer, né? Porque pode prejudicar aquela pessoa, pode prejudicar outra pessoa, um grupo de pessoas, né? Entra dentro disso de uma maneira assim mais grave, né? O segredo, o sigilo profissional, ou do sacerdote na confissão, que nunca pode dizer nada, né, sobre aquilo que ouviu na confissão. Mesmo que pergunte, quer dizer, o Supremo Tribunal, né? Não pode se dizer, né? Não vai dizer. E há casos mais especiais ainda, que eu diria que se pode enganar, entre aspas, a pessoa. Por exemplo, quando alguém nos obriga com violência a dizer uma verdade, que pode pôr em perigo de morte ou causar graves danos a nós mesmos ou a outras pessoas. Então nós podemos enganar essa pessoa. Neste caso, né, a inverdade, vamos chamar assim, se transforma em legítima defesa. É muito parecido com a legítima defesa. Uma defesa contra alguém que nos está agredindo. Nesse sentido, é uma agressão verbal, né? Uma agressão de uma pergunta. Nós reagimos assim, a pessoa é um injusto agressor, então nós podemos enganar essa pessoa, a nossa defesa. Então vou contar para vocês um fato que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, na década de 30 do século passado. O beato Álvaro del Portillo, ele teve que mentir para escapar de uma situação de clara injustiça, em que estava em perigo a sua própria vida. Então ele precisava sair de Madrid
para juntar-se a São José Maria. Também tinha um aspecto sobrenatural, né? Ele era da obra, a obra precisava continuar, São José Maria dependia dele, queria, né? E precisava estar junto com São José Maria, que já tinha conseguido sair de Madrid, tinha ido para Burgos, no norte da Espanha, e São José Maria pediu que ele tentasse chegar onde ele estava. Porque lá em Burgos não havia perseguição religiosa como havia em Madrid, onde o Beato Álvaro estava. Então, o que ele pensou em fazer? O que ele tramou? Ele decidiu se alistar no exército comunista para ir com a tropa à fronteira e lá fugir. Então, isso que ele fez, e depois realmente foi o que ele conseguiu fazer. Mas, só que ao alistar-se, ele só tinha um documento que pertencia ao seu irmão. Ele não tinha um documento próprio, ele tinha o documento do irmão dele, que chamava José, e tinha 18 anos, só que Álvaro tinha 24 anos. Então, ele ia se apresentar, né, como se fosse o José, seu irmão, de 18 anos. Então, o comandante encarregado de fazer o recrutamento, percebeu que ele estava mentindo. Não tem 18 anos, né? Esse rapaz não tem 18 anos, né? Então pediu que um funcionário pesquisasse nos arquivos o seu nome, ou melhor, o nome do seu irmão José, né? Que era o documento que ele tinha. E aconteceu, o funcionário, ele não encontrou nenhum José del Portillo. Aqui também entra a providência de Deus, né? Não encontrou o documento do seu irmão José que ele estava apresentando, mas sim que encontrou um Ângelo del Portillo, que era outro irmão de Dom Álvaro, um outro irmão. Então o funcionário, tendo esse documento do Ângelo, perguntou a Dom Álvaro sobre a data do seu nascimento. Ele estava com o documento ali. Aqui que o Dom Álvaro falou, 11 de março, que era a data do seu nascimento. Não era nem do José, nem do Ângelo. Era do seu nascimento. Quer dizer, ele falou, né, espontaneamente, o meu nascimento é 11 de março. Com a gente, né, eu vou pensar, qual a data do meu José? Agora, eu não sei. Claro, estava nervoso, né, com aquela toda a situação, né, e se enganou, disse 11 de março. Mas o funcionário que estava com o documento do Ângelo, né, ele retrucou, mas aqui o documento que eu tenho nas mãos diz que é 14 de fevereiro, não 11 de março. Então o Dom Álvaro pediu o documento. Deixa eu ver o meu documento. Aí ele falou, isso não é meu documento, né? Esse é do meu irmão Ângelo del Portillo, não sou eu que chamo José, né? Você pegou o documento errado, eu me chamo José, né? Você veja com seus próprios olhos. Então, claro, né, que aí está 14 de fevereiro, o Ângelo, ele nasceu 14, é meu irmão, né? Agora, mas se vocês são irmãos, como é que pertencem à mesma turma e anos de alistamento? Acontece que nós somos gêmeos. Nascemos no mesmo dia. Bom, eu acho complicado também. Bom, o funcionário ficou meio desnorteado, continuou a fazer pergunta de praxe. Qual a sua data de nascimento, afinal? 14 de fevereiro. Falou com convicção, né? Mas antes você disse que era 11 de março. Mas não seja burro, eu não sei o que disse antes, enfim, mas eu não tenho dúvida de que somos gêmeos, né? E nasci no mesmo dia que meu irmão, foi 14 de fevereiro. Aí o funcionário já ficou mais desnorteado ainda, confuso, complicou, ele não se levantou mais dificuldade, ele conseguiu se alistar. Enfim, como às vezes realmente nós precisamos enganar para conseguir algo, para escapar de algo, né? Ou
realizar algo que é importante realizar, e a pessoa, então, injustamente está, né, nos pondo numa situação perigosa e difícil. E também nós não podemos deixar de viver umas leis ou regras que em geral são justas. Mas, num caso concreto, a legislação não previu aquilo que está acontecendo conosco. São Tomás, ele explica que essa atitude é virtuosa e se chama epiqueia. Quer dizer, saber passar por cima de regras e leis, porque o legislador não previu essa situação nossa. Então nós não podemos ir contra a lei. Por exemplo, passar um sinal vermelho às 2 horas da manhã, né? Quem fez essa lei do sinal não estava pensando em que às 2 horas da manhã em São Gonçalo, ou em Niterói, não dá para ficar parada, né, no sinal, não dá, né, tomando cuidado para ver, evidentemente, se veio, né, uma pessoa, né, do outro lado, mas e não atropelar ninguém, né, mas sim que podemos passar pelo sinal vermelho numa situação como esta. Agora, evidentemente que são exceções, né? Estou falando de exceções, né? Que não pode justificar a mentira para sairmos de uma enrascada normal, que não assim extrema, né? Para não ajudar uma pessoa que não estamos afim, então nós mentimos, enganamos, não queremos que a pessoa preste um favor para nós, ou não queremos ir a um compromisso, enfim, são todas as ocasiões que isto não se aplica, né? O que eu estou dizendo, essas exceções. A maioria das nossas mentiras, elas são causadas pela nossa falta de generosidade e de personalidade. Porque às vezes nós não temos a suficiente categoria de assumir compromissos permanentes, ou porque não queremos aceitar os nossos erros e fracassos, ou também porque não queremos ser motivo de sofrimento, às vezes inevitável, né, para os outros que precisam ser corrigidos, e convém conhecer a verdade, que a verdade seja conhecida. E disso de falar, né, as coisas com clareza, conta-se que uns pais não explicavam direito aos filhos como é que aparecia uma criança na barriga de uma mulher. E havia aquele engano, né, com a história da cegonha. Em certa ocasião, a mãe ficou grávida. E a tia-avó quis enganar mais uma vez o Pedrinho. E lhe disse: olha, Pedrinho, a cegonha vai trazer aos seus pais um irmãozinho de Paris. E você deve tratá-lo com muito carinho quando ele chegar. Aí o Pedrinho, que não era bobo já, né, perguntou à sua tia: mas pode-se saber quando é que vamos ter nessa casa um parto normal? Então, sobre, né, as verdades de fé, devemos dizer sempre a verdade, né? Mesmo que percamos as amizades, mesmo que elas nos prejudiquem e nos pode levar até a morte, como levaram tantos mártires. Sempre tendo cuidado de falar de modo atraente, de modo que compreendamos a dificuldade da outra pessoa de entender essas verdades, porque não estão preparadas para conhecê-las totalmente, não são formadas, não foram instruídas como nós. Então, dizer com essa delicadeza. Jesus, quando tentava convencer os judeus de que ele era o Filho de Deus, dizia: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, uma declaração clara, né, de que ele era Deus. Eu sou. A mesma revelação que Deus fez a Moisés no Monte Sinai. Eu sou aquele que sou. Claro, eles não aceitaram essa verdade e queriam apedrejá-lo. E, por fim, foi condenado a dizer a verdade ao sumo pontífice, quando disse que era o Filho de Deus. E aí o sumo pontífice cascou as vestes, o condenou. Não precisamos mais de testemunhas falsas que não dava para concluir nada. Levaram a Pôncio Pilatos, que perguntou a Jesus também
você é a verdade, você é rei, o que é a verdade? Ele não quis saber, ele era a verdade, estava diante da verdade, que era o próprio Jesus, e foi crucificado por causa de ser a verdade, de dizer a verdade. Com Santo Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, aconteceu algo parecido, né? Quando ele se pôs a falar do Filho de Deus, falar da ressurreição de Jesus, taparam os ouvidos e não queriam mais ouvi-lo e acabaram levando para que fosse apedrejado. Depois dele, muitos cristãos sofreram o mesmo destino por terem proclamado a verdade, e muitos não chegaram a tal ponto, mas sofreram muito. Todos os santos, todos aqueles que evangelizaram, que foram missionários, que levaram a verdade a tantos povos, e hoje em dia continua sendo o mesmo. Hoje na universidade, então, talvez não chegue ao martírio, né, do sangue, mas haverá de realmente haver situações bastante comprometedoras. Enfim, portadores da única chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas. Palavras de São José Maria. Do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas, para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna. Então, que Nossa Senhora, ela nos ensine, nos ajude a vivermos então nessa alegria, na liberdade própria daqueles que são filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.